Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer o vídeo do mapa da lua cheia no signo de Peixes, mas lembrando que a gente ainda está na lunação de Virgem, lembrando que a lua casou aqui, né, fez uma conjunção com o sol e ela já caminhou todos esses signos e chegou no seu ápice aqui agora, toda cheia, iluminada. É interessante dizer que essa lua, ela está no apogeu, no seu ponto mais distante, porque ela está muito próxima da Lilith. E quando a lua está próxima a Lilith, significa que ela está no seu menor tamanho, ou seja, é uma lua cheia, mas é uma lua cheia um pouquinho mais distante, como se tivesse um espaço vazio entre a gente e a lua, sabe? É como se a gente sentisse um pouquinho essa energia da Lilith. Além disso, é importante dizer que no oposto aqui, a gente está com Marte a 17 graus, Netuno, essa Lilith está muito próxima a Netuno também, o que traz também essa sensação para a gente. Mas no seu oposto aqui, existe uma outra energia que é chamada Priapo. O Príapo, e a gente pode considerar essa energia bastante desafiadora, principalmente quando ela está ali próxima a Marte, ao planeta Marte, tá? Porque o planeta Marte tem uma conexão com o Priapo dentro da mitologia. Então, por termos essa configuração aí também ocorrendo, né? A Lilith e o Priapo estão aí envolvidos, de certa forma, nessa lua cheia de Peixes. A gente pode esperar uns próximos 15 dias um pouquinho mais desafiadores, um pouquinho mais trabalhosos, ou talvez mais surpreendentes, ou de repente com coisas não muito éticas, morais, ou coisas não muito bacanas. A gente pode esperar esse tipo de energia, mas o que a gente precisa fazer, o que é importante a gente fazer é não entrar nessa vibe, é não se deixar envolver por uma névoa, por uma neblina, por uma energia, sabe, que vai tomando a gente inconscientemente, de forma meio nebulosa, tentando manipular a situação. É importante a gente ficar atento e notar a nossa presença, que é o Sol. É a gente estar consciente do nosso poder pessoal, desse poder que ele não está só conectado às coisas mundanas e materiais, mas também esse poder sobrenatural, um poder que está conectado ao nosso poder mental, ao poder que a gente tem de sintonizar com frequências mais altas, ao invés de ficar sintonizando com frequências mais baixas. Então a gente pode elevar a nossa energia, a gente pode trabalhar, se observar, se notar, se analisar. Porque a gente está numa lunação de Virgem, e Virgem é um signo que é altamente detalhista. É uma energia que observa os mínimos detalhes, que percebe as coisas e tenta melhorar, ou pelo menos colocar o funcionamento das coisas de uma forma mais prática, mais fácil, mais lógica, inclusive. Mas é uma energia que, ao analisar, ela faz com que a gente critique, que a gente aponte aonde está ruim, que a gente veja, que a gente note o que não está bom. Ou seja, a gente começa a perceber esses problemas e algumas vezes isso incomoda. É um período, os próximos 15 dias é um período muito interessante para a gente trabalhar os nossos toques. Caso você perceba que você tem alguma coisa que te incomoda muito, que faz você ficar extremamente irritado, que de repente você aponta muito defeito para essa coisa, ou você aponta esses defeitos nas outras pessoas, procure ver se isso que está te incomodando nessa energia de Virgem, se isso não está conectado a esse Marte, alguma coisa relacionada a você, mas em um sentido que muitas vezes talvez esteja inconsciente, ou que seja um lado sombra por conta do Priapo, que seja um lado sombra que esteja aí e que você talvez não queira assumir para si mesmo, né? Mas isso é óbvio, eu falo em termos geral, para todos nós fazermos isso. Então essa lua cheia, ela pode trazer também muito essa sensação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade em que sentido? As coisas estão se revelando. Júpiter está aí fazendo um aspecto fortíssimo para essa lua, para Netuno e para Lilith também. E ao mesmo tempo está fazendo uma outra conversa ali desafiadora com Marte e com o Sol também. E ao mesmo tempo a gente tem a Vênus conversando com
com Mercúrio domiciliado. Mercúrio está domiciliado e já já a Vênus vai passar para o seu signo aqui de Libra, que também é um dos domicílios da Vênus. E ao mesmo tempo a gente está tendo esse retângulo místico ocorrendo, que são questões que eu falei para vocês bastante sobre isso no vídeo do Sol transitando no signo de Virgem, da Lua Nova no signo de Virgem. Eu também falei sobre esse retângulo místico. Ou seja, tem muita coisa interna, muita coisa que está entre quatro paredes, que não está muito revelado para o mundo, mas que estão em conflito e que nesse momento a gente tem a possibilidade de resolver estes conflitos internos. E esses conflitos, eles podem ser tanto os conflitos pessoais que a gente tem, como conflitos sociais, conflitos com pessoas, com grupos, com ONGs, com projetos sociais que você tenha por aí, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas esse período de lua cheia, que é quando essa lua ela transborda, depois que ela faz esse caminho aqui que a gente plantou a nossa sementinha no signo de Virgem, e essa sementinha ela foi se desenvolvendo com tudo aquilo que a gente pensou, sentiu, manifestou aí em forma de pensamento e também manifestou de forma física, materializou isso no planeta. Todo esse processo foi feito aqui. E agora, com a lua cheia, é quando isso transborda, isso vem para a gente recebe tudo isso que a gente plantou, tudo isso que a gente intencionou. Então é o colher os frutos. Só que esses frutos que a gente vai colher são frutos piscianos, que são o oposto complementar de Virgem. Então é como se a gente estivesse recebendo os eflúvios, as energias daquilo que se manifestou em algum momento, ou que talvez até ainda irá se manifestar. Pode ser que ainda não tenha se manifestado, que talvez venha se manifestar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, nesses ciclos aí de 6 e 6 meses, que é quando o eixo Peixes e Virgem é acionado. Então, de 6 em 6 meses, a gente tem ou a lua cheia ou a lua nova ocorrendo em um desses extremos aí. Então, a gente tem essa energia de peixes transbordando para a gente. O que que isso significa? Isso significa que esse é o momento em que a gente está com a nossa sensibilidade afloradíssima, porque a lua está aqui, né? A lua está caminhando pelo signo de peixes. Então, a lua representa a sensibilidade, a intuição, o sentimento, a memória. E o signo de peixes também tem essa relação com a água, com as emoções, com a intuição, com vidas passadas, com o fundo do mar, tem tudo a ver com esse campo mais psíquico também, espiritualista, toda essa energia mais sutil. Então, quando a gente tem esses dois conversando em conjunção com uma Lilith e ainda em conjunção com Netuno, o que a gente pode compreender dessa energia para trabalhar pelos próximos 15 dias? Bom, primeiro é importante a gente se conectar com esse mundo mais sutil. Ou seja, por mais que a gente esteja analítico, detalhista, hiperativo, talvez cheio de afazeres, cheios de obrigações, é muito importante nesse momento a gente sair desse mundo e ir um pouquinho para o mundo sutil, das vibrações, das energias, dos fluxos energéticos, das energias de pensamento. Se puder ir, vá para as orações, meditações, concentrações, respirações, ou seja, é você se conectar com o seu outro eu em que está envolto de energia, de vibração, de sensibilidade, de intuição, de mediunidade. Caso você tenha sua mediunidade desenvolvida, ou caso você até mesmo não tenha, você não seja médium, você nunca tenha desenvolvido a sua mediunidade, perceba, de repente você sinta a sua mediunidade sendo trabalhada, sendo desenvolvida. Talvez por sonhos, você pode vir a sonhar mais nos próximos 15 dias, você pode vir a sentir mais as pessoas ou o ambiente ao seu redor, mas se você não souber o que fazer em relação a essas energias ao seu redor, ou até mesmo energias que estão vindo de longe, de pessoas que estejam distantes, como você pode bloquear essas energias, como você pode trabalhar? Vale a pena pesquisar, vale a pena se informar, vale a pena conversar com seus guias, com seus mentores, com seus anjos, com o seu santo que você acredita, com o seu orixá, seja qual for a sua crença. Mas sabe quando a gente está naquele momento em que é importante a gente confiar
na nossa intuição, que é importante a gente se envolver neste mundo um pouquinho mais místico, mais espiritualista, talvez ler livros. De repente você está lendo um livro, vem um insight na sua cabeça, vem alguma coisa que passa informação para você e você consegue ter respostas. Você recebe um conselho ali da sua própria mente, aquela vozinha que tem dentro da sua cabeça, de repente, é através dessa sua vozinha dentro da sua cabeça que tem ali algum mentor, um anjo, um guia, um santo, que esteja ali conversando com você, que esteja passando algum meio de você se proteger. É importante a gente se proteger durante esse período de 15 dias, é importante a gente manter a nossa frequência nos mais altos níveis ali, sair dos mais baixos níveis, porque quanto mais denso, quanto mais baixo, quanto mais pensamento, quanto mais energia ruim a gente estiver envolto, ou a gente estiver mandando para os outros, mais essa energia vai vir para a gente, mais ela vai fazer mal para a gente, mais essa areia movediça de Virgem vai fazer a gente se afundar. É impressionante o quanto que na alunação de Virgem a gente se engana e pensa que essa terra é firme, mas ela é extremamente mutável, a gente está num eixo mutável e essa terra de Virgem, ela começa a se mover, ela tem movimento e entra com a água de Peixes e se torna uma areia movediça. Então a gente acaba se afundando mesmo e sem perceber, porque muitas vezes a gente está olhando muito para fora, muito para os outros, está analisando muito aquilo que não está perto da gente. E quando a gente vai ver, a gente já está com a areia até quase o pescoço. Então é muito importante a gente estar atento à nossa atitude, aquilo que a gente vem fazendo, principalmente com esse Marte em conjunção com o Priapo. Ou seja, perceba antes a si próprio, note antes o que você está fazendo, quem você é num sentido muito mais energético, vibracional, de luz, sabe? O quanto que você é luz e o quanto que você é sombra, porque conforme a gente vai percebendo essas energias dentro da gente, quando a gente vai se tornando consciente dessas energias, aí tem uma força maior que puxa a gente para fora disso e ajuda a gente a sair dessa encruzilhada. E Júpiter, que é um planeta extremamente benéfico, estando domiciliado no signo de Sagitário, super ajuda nessas horas também, mesmo ele estando, de certa forma, em um aspecto de desafio para essa lua cheia, né? Para esse mapa que a gente está tendo aí da lua cheia. O planeta Júpiter em Sagitário, ele está muito bem. Só que Júpiter, ele está fazendo o quê? Ele está arrancando os véus dos nossos olhos e está fazendo a gente enxergar as pessoas como elas são, as situações como elas são, os relacionamentos como eles são, porque a Vênus está importante aqui nessa alunação de Virgem. Lembrando que essa Vênus estava aqui no início de Virgem fazendo um aspecto de via aberta para Urano, que é muito revelador, que arranca as máscaras também, que rompe com as coisas, que traz surpresas, que traz reviravoltas para a nossa vida. Ou seja, essa Vênus está importante e Júpiter está trabalhando justamente nisso, na retirada dessas máscaras, na retirada dos véus, para que a gente enxergue realmente as pessoas que a gente está se envolvendo, as pessoas que a gente tem sociedade, as pessoas com as quais a gente se relaciona, seja no trabalho, seja em casa, seja afetivamente, amorosamente, seja como for. Então, muitas reviravoltas estão acontecendo, mas muitas coisas estão sendo reveladas para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria expansão de consciência, que é o que Júpiter faz. Júpiter é um planeta que expande a nossa consciência, que apresenta para a gente novos horizontes, que tira as limitações saturninas, né? Que Saturno é um planeta que coloca muros em torno da gente, e vem Júpiter e simplesmente faz assim, olha, existe vida além desse muro, existe vida além dessa sua zona de conforto, existe vida além desse universo que você conhece, existe um universo à parte aqui, explore além. E quando entra Urano ele simplesmente arrebenta essa muralha, né? Ele arrebenta as muralhas de Saturno e rompe completamente os padrões e fala, vá para a vida, seja o louco do tarô e vá se aventurar por aí. Então a gente está tendo, de certa forma, na lua nova, no signo de Virgem, a gente teve Urano conversando ali, e agora é Júpiter na lua cheia, fazendo essa conversa tensa com o Sol, com esses planetas em Virgem e esses planetas em Peixes, ou seja, Júpiter está aí mediando um duelo entre dois mundos paralelos, um mundo terreno, realista,
cheio de obrigações, cheio de afazeres, que chama a nossa atenção para o cuidado com o corpo físico, com a nossa saúde, com o cuidado com a nossa alimentação, com o cuidado ao lidar com os outros. No momento que você está ali para servir, para ajudar, para auxiliar, você está ali de verdade ou não? Você está fazendo isso porque é realmente algo que você gosta, que vem nessa energia de leão, ou não? Ou você está fazendo as coisas porque foi imposto para você, porque assim você aprendeu, porque esse tipo de trabalho dá mais dinheiro, porque foi o único lugar que eu passei, foi a única universidade que eu passei, então não vou nem tentar outras coisas. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão infelizes, muitas vezes as pessoas estão se escravizando, escravizando os seus desejos, escravizando os seus sonhos, ou escravizando até outras pessoas, porque está frustrado com alguma coisa na sua vida. Então a gente tem esse lado que às vezes é muito difícil de olhar, que é muito difícil de lidar. Às vezes é muito difícil a gente conseguir organizar toda essa complexidade que são os nossos sentimentos, que são os nossos desejos, que são as nossas vontades, tudo isso que envolve a gente, todas as histórias em torno da gente, às vezes traz um conflito, uma confusão. A gente não sabe o que sente, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que pensa, a gente não sabe como dizer as coisas para as pessoas ao nosso redor, a gente não consegue expressar os nossos sentimentos e muitas vezes a gente faz um monte de besteira atrás de besteira e aí vira aquela coisa complexa e dificílima de organizar e de arrumar. E vem essa energia de Virgem para tentar trazer para a gente uma organização para todos esses sentimentos, para toda essa complexidade que é o próprio ser humano. Só que ao mesmo tempo não adianta simplesmente tentar organizar os seus pensamentos, tentar organizar a sua vida, o seu dia a dia, os seus afazeres, as suas obrigações, se você não cuida do lado espiritual, se você não trabalha a sua sensibilidade, se você não trabalha o tipo de energia que você está trazendo, que você está vibrando, o tipo de noias que você tem, as doenças talvez psíquicas que a gente traz, como mania de perseguição, fobias que às vezes despertam quando a gente desequilibra esse lado mais terreno. Aí essas fobias começam a se apresentar num campo mais sutil de energia. E lembrando que existe uma energia que está muito forte nessa lua cheia. Essa lua cheia vai acontecer no dia 14 de setembro aqui no Brasil. Pode ser que aconteça no dia 13 de setembro em outros países, tá? Essa lua cheia vai acontecer a 1h32 do horário de Brasília, no grau 21 e 5 minutos. A lua vai estar cheia no signo de Peixes, fazendo uma oposição exata, obviamente, para o Sol no grau 21 e 05 também de Virgem. Já em outros países pode ser que ocorra no dia 13, ou seja, pode cair numa sexta-feira 13, e aí estão fazendo toda uma história em torno de sexta-feira 13, com lua cheia e tal, toda aquela fantasia que é muito pisciana, né? Mas é importante a gente ter o pé no chão também, não se deixar levar por qualquer devaneio por aí, né? Mas essa lua, ela está fazendo um aspecto muito poderoso aqui para Plutão. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, nessa tabelinha, que são os aspectos mais próximos que a gente tem. E um deles é o da Lua, a Lua ali com Plutão, que está fazendo um aspecto praticamente exato ali, com um distanciamento mínimo. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa Lua, dessa alunação conversando com Plutão, significa que a gente pode, principalmente quando a gente tem a Lilith, que é como se fosse o feminino do Plutão, a Lilith é como se fosse a Perséfone. Eu fiz vídeo sobre a Lilith aqui no canal, tem vídeo explicando o significado da Lilith e tem vídeo que eu falo sobre a Lilith nas casas. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês, vou deixar também aqui no box de informação. Todos esses vídeos que eu falo aqui, eu deixo para vocês aqui no primeiro comentário, no box de informação, ou eu coloco aí no final do vídeo, para que vocês possam clicar e ser direcionados, tá? Principalmente quando a gente tem a Lilith conversando numa lua cheia, fazendo uma conjunção, como por exemplo aqui nesse caso, para o regente dessa lua cheia, que é Netuno. Quando a gente tem essa configuração no céu, simboliza que é muito importante a gente trabalhar um lado meio obscuro, vingativo, rancoroso dentro da gente. Porque Plutão é o regente de Escorpião. E o signo de Escorpião tem muita conexão, tanto com a Lilith quanto com Plutão, né? Plutão é um dos regentes do signo de Escorpião, assim como Marte. Marte está ali junto com Priapo. Então, só para vocês terem uma ideia como essa energia dessa lua cheia, por mais que ela esteja ali em Peixes, que é um signo muito espiritualizado, elevado, ou que pode também levar as pessoas para as fugas, né? Para as fugas através de vícios com drogas, álcool, sexo, jogos, coisas
coisas que dão prazeres. Existem vários níveis aí dessa energia de peixes. Eu também já fiz vídeo aqui falando sobre os níveis dos signos. Tem os níveis do signo de peixes também, que é muito bom assistir para quem quiser. Então, por mais que a gente esteja com essa energia mais do amor incondicional, da compreensão, do perdão, da empatia, do se colocar no lugar do outro, justamente essa energia está pedindo para que a gente faça alguma coisa em relação às nossas sombras, ou seja, olhe para elas, perceba as suas sombras e o seu lado luz. E com a energia de Virgem, cure, trabalhe na cura dessas doenças que a gente carrega dentro do nosso eu. Porque essa lua cheia é uma lua cheia de cura, por mais que isso possa parecer clichê para alguns, porque esse eixo aqui é o eixo da cura, mas essa lua cheia, diferente da lua nova em Virgem, ela está clamando para que a gente trabalhe a purificação dos nossos sentimentos e daqueles sentimentos mais enraigados, que a gente está mais apegado e que está num campo quase inconsciente, inconsciente pela Lilith, inconsciente pelo eixo nodal sul ali também, conversando num aspecto exato com a Lilith. Ou seja, é a gente abandonar realmente coisas profundas que estão muito conectadas com a nossa alma, com o nosso perispírito, com o nosso ectoplasma, ou seja, fazer aquela limpa, o que a gente puder fazer para limpar esta energia, vamos aproveitar. Só que como a Lilith, ela traz uma sensação de impossibilidade, de incapacidade, sentimento de vazio, algumas pessoas podem vir a sentir uma certa dificuldade de se concentrar, de compreender, de entender esta energia que está ocorrendo aí na sua vida, o que está acontecendo com você. E é importante você entender que essa energia está acontecendo lá dentro do seu eu, porque Marte está envolvido nisso, a Lua está envolvido nisso, então mexe com energias muito nossas, muito próprias. E, obviamente, o Sol também, que está fazendo a oposição exata para a Lua. Ou seja, são muitas energias que estão conectadas com o nosso eu. Então, é como se a gente tivesse que largar mão dos outros, sabe, quando a gente quer estender a mão para todo mundo, ajudar todo mundo, informar todo mundo, mostrar que a gente sabe de tudo para todo mundo, que a gente quer trazer solução para o mundo, se pudesse. É largar mão disso e olhar para dentro. E fazer aquele mergulho lá dentro de você. E através desse mergulho no seu eu, você simplesmente destrinchar mesmo o que dentro da sua personalidade está te incomodando. Você anota ali, o que dentro da minha personalidade não está legal? O que eu não gosto na minha personalidade? O que eu olho para mim e eu vejo que eu tenho dificuldade de aceitar estes defeitos, essas falhas ou certas características da minha personalidade? Pega e você anota. Tudo isso, o que está ali dentro de você, que você percebe que não está legal. Um outro exercício que é muito interessante de se fazer é se olhar no espelho. Olhe para você mesmo no espelho. E perceba e fique atento ao que você sente com a energia de peixes, ou seja, qual o tipo de vibração que você sente ao se olhar no espelho, o que você sente, o que está vibrando em torno de você quando você se olha no espelho. E aí você anota, nossa, eu me acho lindo ou linda, nossa, eu tô com uma sensação de desleixo, que eu não tô cuidando de mim, sei lá, tô meio largado, né, ou largada. Ou seja, olha para você mesmo no espelho e perceba o que você tá vendo ali. Só que logo depois você vai sair da frente desse espelho, é claro, a gente não consegue caminhar e viver o nosso dia a dia com o espelho na nossa frente. No momento que você estiver no seu trabalho, que você estiver envolvido com outras pessoas, que você estiver numa conversa, sei lá, você tá no mercado, se você estiver dentro do ônibus, seja onde for, que tenham outras pessoas em situações em que você esteja engajado ou engajada aí o interessante é você se perceber novamente, note a si próprio e procure ver como que você está se sentindo, se você está se sentindo tão belo como você estava se sentindo quando você se olhou no espelho, porque tem muita gente que se olha no espelho antes de sair de casa, por exemplo, e se acha a pessoa mais linda do mundo, a pessoa mais incrível, mais gostosa, mais conquistadora do universo. Sai da frente desse espelho, vai lá, chega no encontro com as pessoas, quando tá ali com as pessoas, e simplesmente apaga o seu brilho, apaga a sua luz, apaga a sua energia,
não se coloca presente, não se sente mais belo. Aí de repente ninguém está olhando para aquela pessoa começa a se sentir diminuída, desvalorizada, e aí todo aquele amor próprio, toda aquela autoconfiança que a pessoa tinha vai minguando, 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 e a pessoa se sente o lixo do lixo do lixo. Então, existe uma diferença entre o se olhar no espelho, que é uma forma virginiana de análise, e se olhar no espelho da alma. Ou seja, é você perceber como você está se sentindo, como você reflete a sua energia, mas não mais pela sua imagem física, porque a gente não está mais vendo o nosso rosto, a expressão do nosso sorriso, dos nossos olhos, a gente não se enxerga mais, os outros que estão vendo a gente, mas os outros estão vendo aquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente está emanando de energia. E obviamente existem pessoas que se olham no espelho e se acham horrorosas, saem, mas se sentem pessoas importantes, lindas, se sentem bem. E as outras pessoas sentem essa energia boa, se aproximam, sentem esse imã, né? Esse magnetismo vindo da outra pessoa. Assim como existe o oposto. A pessoa está lá na casa dela, está se arrumando, está toda linda, toda maravilhosa, ou todo maravilhoso, se sente o poderoso, a poderosa, sai, passa pela porta de casa, essa energia começa a minguar, 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 porque a pessoa, ela não se sente de verdade assim, ela não se valoriza, ela não se acha realmente bonita, pode se arrumar o quanto for, pode colocar o cabelo, fazer a barba, as mulheres colocarem uma maquiagem, uma roupa super linda, mas não adianta. Colocar adornos aí não adianta. Se esse sentimento de amor não está dentro, lá dentro da gente. Isso tem muito a ver com essa Vênus e esse Mercúrio juntos aí em Virgem. Também conversando com essa Lua ali em Peixes, tá? E com Quirón também no signo de Áries, tá? Lembrando que Quirón está ali no signo de Áries e o dispositor dele é o próprio Marte. Então esses dois passos, eles são importantes de você perceber como você se sente quando você se olha no espelho e depois você perceber como que está a sua autoimagem, a imagem que você faz de si mesmo, que você sente em relação a si mesmo quando você está fora do espelho, quando você está envolvido socialmente com outras pessoas ou se relacionando com outras pessoas. Isso é muito importante de perceber, porque é através desse campo sutil, desse tipo de energia que a gente vibra, desse tipo de campo magnético que a gente está criando em torno da gente, que a gente pode fazer a limpeza, a purificação. No momento que você percebe qual o tipo de energia que está ocorrendo aqui, você trouxe para sua consciência, no momento que você traz para sua consciência que isso está acontecendo, aí sim, você tem as ferramentas na sua mão para poder trabalhar essas feridas, para você trabalhar essas questões, essas sombras, esses medos, essas fobias, ou até mesmo certos distúrbios, como agressividade, que pode vir muito de Marte ali com Priapo, vingança, rancores, mágoas do passado, que tem muito a ver com a energia de Plutão, Escorpião, da Lua e Lilith também, e desse Marte ali com Priapo. Caso você tenha algum tipo de obsessão, amores platônicos, sentimentos doentios, como ciúmes, posse, possessividade, essas coisas, essas energias podem ser trabalhadas com esse aspecto aqui da Lua cheia para Plutão e eixo nodal sul também, e não só eixo nodal sul, como também Saturno. E no momento que a gente tem acesso a essa consciência, a gente tem o poder de trabalhá-los. Aí você pode fazer isso tanto sozinho, para quem consegue trabalhar a si próprio, é super válido, ou então buscar uma ajuda profissional de repente, se for necessário. O importante dessa lua cheia é a gente analisar realmente, a gente sentir este campo sutil, esse campo energético, vibracional que está ao nosso redor. É o tipo de sintonia que a gente está conectado. No momento que você analisa esses pontos aí você chega aqui no final e você coloca todos os sentimentos que você quer soltar, abandonar. Você começa a escrever: eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais criticar as pessoas, eu não quero mais arrumar confusão com os meus irmãos, com as minhas irmãs, eu não quero mais brigar com os meus pais, eu não quero mais brigar com o meu chefe, eu não quero mais disputar com ninguém, eu não quero mais me sentir inferior, eu não quero mais me maltratar. Ou seja, coloca tudo que você não quer anotadinho aí nessa folha de papel. Aí você vai pegar tudo isso que você escreveu ali que você não quer e você vai fazer um trabalho lindíssimo de transformação, que é pegar tudo isso que você falou que você não quer e você vai colocar de forma positiva. Por exemplo, eu não quero mais me maltratar. Como é que você transforma essa energia
esse pensamento de não, de negativa, de energia ruim e um pensamento bom. Se eu não quero mais me maltratar, então a forma boa de pensar sobre isso é: eu quero me tratar da melhor forma possível. Eu não quero mais brigar com os meus irmãos e irmãs que está aqui desse lado. Eu não quero mais isso. Como é que a gente transforma isso no que você quer? Eu quero ter paz e harmonia com os meus irmãos, com as minhas irmãs, no meu lar, com a minha família, com os meus pais, com os meus filhos, com meu marido. Eu não quero mais guardar tanto rancor, tanta raiva, tanto ódio no meu coração. Como é que você vai transformar essa energia numa energia boa? Eu quero ter sentimentos bons, de amor, de compaixão, de compreensão, de respeito pelas pessoas e por mim mesmo. Ou seja, vocês percebem como que essa etapa aqui ela é importante? É vocês transformarem tudo aquilo que é muito mais fácil a gente pensar no que a gente não quer e a gente coloca tanta emoção naquilo que a gente não quer e simplesmente você pegar e colocar uma energia boa, transformar essas palavras negativas em frases ou palavras positivas. E aí o que a gente faz depois disso? A gente vai destacar isso aqui, olha, o que a gente quer, depois que a gente faz toda essa análise aqui em cima, a gente vai destacar o que a gente quer e a gente vai começar a ler isso todo dia, se você quiser, sempre que você sentir necessidade também, de repente, sentiu necessidade de ler esse papelzinho com as coisas que você quer, pega esse papelzinho, lê em voz alta para si mesmo, ou grava no áudio do seu celular, grava ali para você se ouvir, coloca o fone de ouvido e coloca aquilo para repetir sempre o que você quer e vai trabalhando em transformar esse campo energético que está extremamente doentio, talvez, que não esteja te fazendo bem, e cure essa energia através dessa energia virginiana, da lunação de Virgem, que é onde a gente está numa lunação de criar novos hábitos, de trazer mudanças para a gente. Só que a gente chegou num ponto em que a gente vai mudar uma área muito mais difícil, muito mais complicada de se alcançar, que é o campo da alma, do espírito, da energia, da vibração, do campo vibracional em que a gente está conectado. E esse campo aqui, ele não é tão claro, tão fácil de se perceber, principalmente para as pessoas que não se conectam, para as pessoas que estão dormindo ainda, que não despertaram a sua consciência, a sua expansão de consciência. É muito difícil as pessoas perceberem este mundo mais sutil. Mas existe possibilidade das pessoas alcançarem esse campo mais sutil e de trabalhar, mesmo que seja por exercíciozinhos assim, que pode parecer um exercício bobo, mas quando a gente faz, quando a gente se conecta com o nosso eu, realmente quando a gente se analisa, quando a gente escreve tudo aquilo que não está legal, quando a gente se olha no espelho e percebe o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, quando a gente sai da frente do espelho e percebe como a gente está projetando essa nossa autoimagem para o mundo, no momento que a gente começa a se perceber, a se ler, a se autoanalisar, uau, a gente tem ferramentas aí para trabalhar muitas coisas dentro da gente, né? E é isso que essa lua cheia no signo de Peixes está pedindo para a gente. Mas o importante é dizer que somente as pessoas que talvez estejam conectadas a essa energia, que talvez consigam aproveitar todo esse campo energético que está aí disponível para a gente. Mas esse é um ponto que a gente pode trabalhar dentro da gente. Não adianta a gente impor isso para os outros. Então, um outro ponto muito importante dessa lua cheia no signo de Peixes, e principalmente para os próximos 15 dias, é a gente ter consciência de que o poder de mudar, de transformar, está somente dentro da gente. Não adianta tentar transformar as outras pessoas. Então é muito provável, principalmente com a Lilith, com o Priapo ali, conversando nessa lua cheia, pode ser que a gente veja situações muito difíceis ao nosso redor. Pode ser que a gente veja coisa muito feia, pode ser que a gente perceba pessoas extremamente baixas, pode ser que a gente sinta uma energia horrível às vezes vindo, a gente pode se chocar com notícias no jornal, nas redes sociais, coisas feias mesmo, violência, principalmente contra a mulher, pode aparecer com Marte ali e Priapo. Podem surgir muitos assaltos, coisas esquisitas podem acontecer, que podem modificar a nossa rotina, o nosso dia a dia, ou seja, pode ser que as energias ao nosso redor fiquem densas, mas, por mais que a gente tenha um inferno na Terra, a gente é o nosso próprio céu. A gente pode criar uma bolha de proteção, de luz. Eu costumo dar esse exemplo que quando os guias de luz vão buscar lá no umbral, que entram nesse submundo
e eles vão buscar aquela pessoa que está ali arrependida e tal, que esses seres de luz, eles entram, vão até lá embaixo, ou até aquela faixa vibratória para resgatar esta pessoa arrependida ali no umbral. Esse ser de luz, ele entra aqui envolto em luz, e geralmente todos aqueles que estão ali em torno desse caminho, eles não conseguem se aproximar deste ser de luz que está indo lá buscar esse ser arrependido. Então, por mais que este ser de luz entre lá nas baixas vibrações, nenhum desses aqui tem o poder de atingi-lo. Por quê? Porque ele sabe que ele está protegido, porque ele sabe do seu poder, que ele sabe da sua luz. E assim somos nós caminhando na Terra. Por mais que as energias aqui estejam densas, terríveis, a gente ainda pode ser esse ser de luz. Nenhuma energia negativa vai penetrar aqui, vai atrapalhar esse nosso campo energético, porque a gente está envolto dessa energia protetora. E como que a gente cria esse campo de luz ao nosso redor? Com esse tipo de vibração aqui, com essa análise que a gente faz das energias que eu contei para vocês aí, que eu fiz aqui para vocês, que é perceber o que você não está gostando em você, se olhar no espelho, olhar como você reflete a sua autoimagem para o mundo, anotar o que você não quer e transformar o que você não quer no que você quer. Pronto, através desse exercíciozinho, a gente tem o poder de criar este campo energético, sutil, de energia ao nosso redor. No momento que a gente cria isso e a gente mantém, a gente acredita nessa força, quando a gente acredita na gente, quando a gente está com a consciência limpa, quando a gente está tranquilão, simplesmente está tudo certo. A gente caminha por aqui e nada atinge a gente. Entende? Então pode estar um inferno ao nosso redor. Mas se a gente estiver consciente, equilibrado, se a gente estiver conectado com as altas energias, simplesmente nada afeta. Só que com Plutão ali, eixo nodal sul, Saturno ali em Capricórnio, essas energias aqui e esse aspecto em T aqui, a gente tanto pode ser esse ser de luz, como a gente pode ser esses seres aqui, olha, do umbral, né? Ou seja, obsessores, pessoas que estão ali para sugar a energia do outro, para fazer o mal e tal. E o importante é a gente perceber em que patamar a gente está, aonde que a gente está nesse momento. E essa energia aqui, junto com a Lilith, né, que é a Lua no seu ponto mais distante da Terra, e Marte tocando esse Priapo, que é o ponto oposto da Lilith, aí a gente tem que tomar um certo cuidado e ficar um pouquinho mais alerta, um pouquinho mais atento para não deixar o nosso lado sombra dominar, porque se a gente deixa esse lado sombra dominar, tem um Júpiter ali mediando tudo, e no momento que ele está mediando tudo, ele é o justiceiro, né? Ele é a lei. E a lei divina, a lei de Deus, a lei dos homens, todos os tipos de lei estão aqui dentro desse Júpiter. Então, se você está fora da linha, se você está fazendo coisa errada, a coisa vai cair na sua cabeça, né? Então, é importante a gente ficar um pouquinho pianinho e cuidar da gente mesmo durante esse período de lua cheia, tá? Que vai pegar aqui até os próximos 15 dias, que vai cair ali em Libra, que vai cair no dia 28 de setembro de 2019, tá bom? Um dia depois de São Cosme, São Damião, tá certo? Então tá, gente, esse é o vídeo da lua cheia no signo de Peixes. Como vocês já sabem, a análise do mapa completo eu faço na lua nova. Eu já fiz esse vídeo para vocês, tá tudo ali no primeiro comentário, no box de informação aqui para vocês. Eu vou deixar também aqui no final do vídeo para quem quiser rever, tá tudo aí para vocês. E esse vídeo da lua cheia, geralmente eu pego a energia principal e falo para vocês o que está acontecendo. Só que a energia principal tá cheio de aspectos, né, como vocês podem ver aqui, e a gente tá com Lilith e Priapo envolvidos aí. Então, por isso que eu trouxe esse papo um pouquinho mais sério e um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais denso para vocês nessa lua cheia de Peixes. Eu espero que vocês aproveitem da melhor forma todas essas informações que eu passei para vocês, que a gente possa aproveitar ao máximo essa lua cheia, que a gente possa elevar as nossas energias, que a gente possa curar, equilibrar ou até mesmo trazer para uma consciência a expansão do nosso eu, num sentido de elevação energética, que a gente possa curar a nossa alma para poder também curar o nosso corpo físico. Lembrando que toda doença, ela inicia no campo vibracional de Peixes e ela vai se manifestando e se materializando no corpo físico. Então, se a gente não quer ter doenças futuras, a gente precisa tratar as doenças da alma. E caso as doenças já estejam alojadas no corpo físico, é tratar o corpo físico, depois perceber o que
na sua alma causou essa doença no seu corpo físico e tratar a alma. Essa é uma lua cheia para a gente tratar, curar justamente esse eixo de Virgem e Peixes, tá bom? Desejo para todos uma ótima lua cheia no signo de Peixes. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais ou na do Encontros Astrológicos, elas estão aí do lado. Um beijo grande para todos e até mais. Tchau, tchau.